Boa noite, queridos e amados irmãos. Hoje é domingo, uma noite muito especial de louvor, adoração, celebração, engrandecimento do nome do Senhor e também comunhão através da celebração da Santa Ceia do Senhor. Momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus, que nos dá acesso ao coração de Deus, que nos dá acesso à santidade, que nos dá acesso ao perdão e à transformação das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a neste momento fechar os olhos, para que possamos nessa noite tão especial, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, recebermos da sua presença, recebermos da sua graça e do seu amor. Paizinho querido, eis-nos aqui, mais uma vez, diante da sua presença. E nesta noite, Pai, nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas palavras, ó Deus, pensamentos, sentimentos, atitudes que tivemos que não agradaram ao Senhor, que entristeceram o Teu Santo Espírito. Porque nesta noite, mais uma vez, queremos te adorar em espírito e em verdade. Por isso, renova o nosso coração em Ti. Traz perdão, traz graça. Abraça-nos, ó Deus, com seus braços de amor. Ministra sobre nós purificação, para que nesta noite possamos experimentar a sua grandeza, possamos experimentar o seu toque, possamos experimentar o seu grande poder nos abençoando. Por isso, Pai, te peço nessa noite, neste momento, que cada irmão e irmã que está se derramando diante da sua presença, que está entregando a Ti o coração, que está abrindo a vida para o Senhor, neste momento, possa receber um toque especial do Senhor, possa ouvir a sua voz, possa estar sensível ao Teu agir e ao Seu poder, para que durante este culto possamos Te glorificar, possamos exaltar ao Senhor, possamos receber do Seu poder. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, igreja, boa noite. Hoje mais uma vez eu venho falar com os irmãos uma palavra do Senhor e que ela possa vir de encontro ao coração de cada um de nós. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra bastante conhecida entre os irmãos e que também já foi várias vezes ministrado nos cultos da nossa igreja, tá bom? É um livro de Abacuque, o capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18. Se vocês quiserem acompanhar, abram na sua Bíblia aí. Fala assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Então esse texto fala que ainda que a figueira ela não floresça, ainda assim eu terei alegria no Senhor e o darei graça. Queridos, Deus, Ele espera de nós que nós o adoremos não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, né? Com bênção ou sem bênção, nós devemos louvar ao nosso Deus. Não importa qual seja a adversidade que a gente está passando, qual seja a circunstância, nós devemos nos alegrar sempre na presença de Deus. Uma música bastante conhecida e que eu gosto muito diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Então, Deus é Deus em qualquer circunstância. Independente daquilo que nós queremos ou deixamos de querer na nossa vida, Ele continua sendo Deus. E Deus, Ele faz isso. Ele derrama da sua graça todos os dias na nossa vida. Isso não porque a gente merece. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores do amor de Deus. Mas mesmo assim, por Ele nos amar tanto, é que Ele continua derramando da sua graça sobre cada um de nós. Por isso, haja o que houver, Deus, Ele sempre será Deus e Ele sempre fará o melhor para cada um de nós. Mesmo que algumas vezes nós não venhamos entender o seu agir e os seus planos sobre a nossa vida. Por isso, vamos adorar a Deus, vamos nos alegrar na sua presença, vamos dar graça ao Senhor, mesmo em dificuldades e também nas alegrias que a gente também reconhece quem é Deus na nossa vida, né? Em tudo, vamos dar graça ao nosso Deus.
Porque, querido, sem Deus nós não somos nada. Por isso, busque sempre a presença dEle, sempre estar na presença dEle. Amém? Fiquem todos na paz, que o Senhor abençoe a cada um. Queridos irmãos e irmãs, como nós sempre temos falado aqui com os irmãos, quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, estamos adorando ao Senhor com a nossa vida financeira. Estamos demonstrando que os nossos recursos também foram consagrados ao Senhor e Ele é o dono. E quando o Senhor se torna dono da nossa vida, Ele age de maneira poderosa, de maneira graciosa, de maneira milagrosa. Por isso, neste tempo de quarentena, eu quero continuar incentivando os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Gostaria também de estar relembrando os irmãos que estamos trabalhando para cumprirmos alguns requisitos para logo, em poucas semanas, conseguirmos retornar às reuniões no templo com algumas restrições,
Mas para isso nós precisamos que cada irmão, cada irmã permaneça fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Neste momento, nós estaremos consagrando ao Senhor os nossos recursos e este momento tão especial de adoração. Paizinho querido, nós celebramos a sua graça, o seu amor sobre as nossas vidas. Engrandecemos o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e não tem faltado. E nós sabemos, ó Pai, que se consagrarmos ao Senhor a nossa vida financeira, os nossos recursos, o Senhor jamais deixará faltar. Por isso, neste momento, queremos entregar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, queremos derramar diante do Seu altar e queremos Te pedir, ó Deus, traga graça sobre as nossas vidas. Proteja os nossos empregos, proteja os nossos recursos, abençoe, Pai, os negócios, a vida financeira do Teu povo, abençoe a economia deste país, para que possamos passar por este momento sombrio e de tribulação, testemunhando da Sua provisão, da Sua graça, da Sua multiplicação. Essa é a oração que nós fazemos, certo que o Senhor está ouvindo e certo que o Senhor está nos respondendo. Glorificamos o Teu santo nome, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Boa noite, igreja. Hoje eu vou falar de Salmos 18:2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus. A minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu refúgio. Amém? Fala, Jesus Jesus chorou. Filha, fala, Jesus chorou. chorou. Filha, Jesus chorou. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar a história de um profeta. Vocês já ouviram falar em profeta? Profetas são homens da Bíblia que ouvia a voz de Deus e transmitia a mensagem para o povo. E hoje eu vim contar a história de Jonas. Jonas era um profeta de Deus. E certo dia, Deus falou para Jonas ir lá na cidade de Nínive, porque lá na cidade de Nínive, as pessoas estavam fazendo muitas coisas ruins, muitas coisas feias. Mas Jonas não obedeceu. Jonas foi para o outro lado. Chegando mais adiante, viu um barco, entrou no barco e foi lá no fundo do barco e tirou um cochilo. Jonas dormiu. Enquanto Jonas estava dormindo, aconteceu uma grande tempestade.
E todo mundo daquele barco, todos do barco, ficaram com muito medo. Aí o capitão foi lá onde Jonas, acordou Jonas. Acorda, Jonas! E aí, quando Jonas acordou, estava acontecendo aquela grande tempestade e ele pensou: é por minha culpa, porque eu não obedeci a Deus. Os homens daquele barco teve uma ideia de jogar Jonas para fora do barco. Jogou Jonas no mar. Jogou Jonas na água. Mas veio um peixe gigante e engoliu o Jonas. E Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas ficou lá orando, pedindo a Deus que o perdoasse, que ele nunca mais ia fazer aquilo. Ele pediu a Deus, e aí Deus fez com que o peixe cuspisse ele lá na areia, e Jonas saiu da barriga do peixe. Jonas saiu da barriguinha do peixe. E aí, Jonas foi lá para a cidade de Nínive. E lá, Jonas pregou a palavra de Deus para aquele povo. Olha só que legal. E você, tem seguido as orientações de Deus? Pois é, assim como Deus perdoou Jonas por ter desobedecido, Deus também quer perdoar os nossos pecados. Assim como Deus perdoou todo o povo daquela cidade de Nínive, e todo o povo da cidade de Nínive aceitaram a Jesus e não fizeram mais coisas feias. Eles não fizeram mais coisas feias e Deus o perdoou. Pessoal. E lá na Bíblia tem uma passagem lá em Salmo 79, verso 9, fala assim: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Amém? Vamos orar, crianças. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos perdoa, assim como o Senhor perdoou Jonas e todo aquele povo da cidade de Nínive. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento de meditação e reflexão da palavra do Senhor, eu convido você, juntamente com a sua família, a estarem acompanhando a leitura das Sagradas Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros,
e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fechemos nossos olhos e oremos buscando a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas nesta noite. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez diante da sua presença. Pedimos que o Senhor possa ministrar sobre nós a sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nesta noite venha falar conosco, venha ministrar aos nossos corações a sua presença, venha trazer para as nossas vidas o seu toque. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa ministrar para nós aquilo que o Senhor deseja. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações. E que eu não venha atrapalhar em nada a ministração do Senhor nessa noite. Que eu não venha acrescentar nem omitir uma vírgula sequer, pois nós queremos ouvir a sua voz. Transforma-nos, fala conosco, enche-nos com a sua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais impressionantes que nós encontramos na Bíblia. É uma revelação de Deus através de uma visão a Isaías sobre como é realizada a adoração de Deus no céu. Esse texto é tão impressionante porque na Bíblia nós só encontramos dois textos como esse de Isaías e lá em Apocalipse, quando João vê a adoração sendo ministrada ao Senhor e ao Cordeiro. E esse texto narra algo espetacular, traz revelações maravilhosas para as nossas vidas, e eu gostaria nessa noite compartilhar com os irmãos alguns elementos que nós encontramos neste texto para entendermos o nosso relacionamento com Deus e como o Senhor deseja se relacionar conosco. Primeiro que nós vemos Isaías começando a dizer, no ano da morte do rei Uzias. Pode parecer que o profeta Isaías está apenas aqui narrando o momento em que isso aconteceu, porém, quando ele está dizendo no ano da morte do rei Uzias, ele está trazendo para nós uma reflexão importante, porque o rei Uzias foi um grande rei em Israel, um rei que fez a vontade de Deus, e durante o seu reinado, pelo menos na maior parte do seu reinado, houve paz em Israel e houve bênção de Deus sobre o povo de Israel. O rei Uzias se desviou, se corrompeu no final da sua vida, mas na maior parte do seu reinado ele foi um homem que se preocupou em fazer aquilo que o Senhor desejava, e por isso a bênção de Deus estava em Israel. E Isaías, quando ele vê aquela situação, ele diz, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E nós podemos aprender com esta frase de que no meio da desesperança, nós podemos ver o Senhor. Talvez, queridos irmãos, a gente tenha colocado a nossa confiança em tantas coisas. E aí, quando a gente perde aquilo, quando aquilo que a gente colocava confiança não é mais assim tão confiável, nós temos a tendência de nos amargurar, de nos abater. Mas Isaías está dizendo, olha, no ano da morte do rei Uzias, naquele momento de desesperança, naquele momento de dúvida, naquele momento de incerteza, eu vi o Senhor. E nós também podemos ver o Senhor no momento da angústia, da desesperança e das dúvidas. E Isaías continua dizendo, olha, eu vi o Senhor e ele estava num lugar. E onde ele estava? O Senhor estava num alto e sublime trono. Esta expressão alto e sublime, ela traz o sentido de inalcançável. Então Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono, e quando a gente fala de trono, vem em nossa mente algumas coisas: governo, autoridade, domínio e poder. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e nós temos que aprender que não importam as circunstâncias, não importam os problemas, o Senhor continua governando todas as coisas. O Senhor continua com a sua autoridade intacta. O Senhor continua com o seu poder intacto. O Senhor continua com o seu domínio intacto, mesmo no meio do caos. O Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Querido e amado irmão, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração.
ele não depende de absolutamente nada para que os seus planos se cumpram. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades e pensamos assim: como é que isso vai acontecer? Como é que as promessas de Deus para a minha vida vão acontecer, vão se realizar? Eu quero te trazer uma palavra, querido irmão. Deus não precisa de absolutamente nada. Deus não precisa de circunstância favorável. Deus não precisa de governo favorável. Deus não precisa de situação financeira favorável. Deus não precisa de absolutamente nada, porque Ele está em um alto e sublime trono. Ele continua governando todas as coisas com o poder da sua palavra, com o poder da sua autoridade, com a sua majestade, com a sua glória. Deus não precisa de nada para fazer os seus planos se cumprirem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus irão ser realizados, porque a palavra do Senhor nos diz que nada daquilo que sai da boca dele retorna até que se cumpra o propósito pelo qual o Senhor falou. Deus tem poder para fazer os seus planos e propósitos serem cumpridos nessa terra. E Isaías continua dizendo a sua visão. Ele diz que durante esta visão, durante este momento, além dele ver Deus assentado num alto e sublime trono, ele olhou e percebeu que existiam serafins rodeando ali o trono de Deus, manifestando ali a glória e a adoração ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro, quem são esses serafins? Serafins são seres gloriosos. A palavra aqui são seres flamejantes, seres cheios de fogo, tamanha glória, tamanha majestade desses seres angelicais. Mas é interessante que Isaías, mesmo enxergando esses seres angelicais, esses serafins, como seres magníficos, ele percebe algo muito importante. Diante da glória de Deus, diante da majestade do Senhor, diante do poder e da autoridade do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eles agem com extrema reverência. Diante da adoração, eles cobrem os rostos, eles cobrem as pernas, eles voam, e a única coisa que eles conseguem dizer é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós temos que aprender que diante da glória de Deus, precisamos chegar com reverência, precisamos nos apresentar a Ele com toda reverência, com toda humildade, reconhecendo a sua glória e a sua majestade e a adoração desses serafins. Por quê? Santo, Santo, Santo. Primeiro nós encontramos aqui a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas isso também traz o sentido de santidade perfeita, de santidade completa, de que Deus é totalmente santo, não existe nenhuma mácula em Deus, não existe nenhum pecado em Deus, não existe nenhuma maldade em Deus, não existe nada de ruim em Deus. Deus é santo, 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 completamente, perfeitamente, de maneira excelente, santa. Não existem palavras humanas que possam expressar o quão santo Deus é. E por isso esses serafins dizem: Santo, 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 Senhor dos exércitos, aquele que reina, aquele que governa, aquele que conquista, aquele que age, aquele que ministra a bênção, aquele que guerreia, aquele que age. O nosso Deus não é um Deus parado, o nosso Deus não é um Deus morto, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele domina todas as coisas com o poder da sua mão poderosa, com o poder da sua palavra, com o poder da sua atitude. Ele se revela, Ele é o Senhor dos exércitos. Sua glória enche toda a terra. Que coisa maravilhosa! Nós podemos perceber a glória de Deus em cada detalhe da criação. Nós podemos perceber a glória de Deus sendo manifestada em todos os lugares. E os serafins continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você e eu podemos ser alvos da glória de Deus, porque a glória de Deus enche toda a terra. E nós encontramos ainda aqui, nesta revelação, nesta visão do profeta Isaías,
o efeito que a adoração destes serafins produz. Que coisa maravilhosa! O profeta ele diz, olha, enquanto eles diziam santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais do templo foram abalados, eles começam a estremecer. Que coisa maravilhosa diante da glória de Deus, diante da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Há um abalo nas regiões celestiais, há um abalo nas regiões terrenas. O Senhor é adorado em todo lugar, e quando a sua glória se manifesta, não existe nada que consiga ficar de pé. Todos aqueles que se apresentam diante de Deus e são impactados pela sua glória, reverenciam, são abalados, Ele manifesta o seu poder. Bem, queridos irmãos, nós precisamos então, diante desta realidade, entender algumas coisas. Através de uma pergunta simples: como é que eu e você temos reagido diante da glória de Deus? Deus é imutável, a glória do Senhor é imutável, a majestade do Senhor é imutável, a santidade do Senhor é imutável. O que significa imutável? Não muda, jamais mudará. Deus sempre será santo, Deus sempre será majestoso, Deus sempre será glorioso, a glória do Senhor sempre encherá toda a terra. Mas o que isso representa para as nossas vidas? Como eu e você temos reagido diante da glória de Deus? Algumas pessoas têm reagido de maneira indiferente. O Senhor manifesta a sua glória na criação, o Senhor manifesta a sua glória nos louvores, o Senhor manifesta a sua glória na vida de homens e mulheres, o Senhor manifesta a sua glória em todos os lugares, em todo o tempo, e tem muita gente que continua indiferente à glória de Deus. Existem pessoas que, além de não se contentam em ser indiferentes, mas se tornam inimigos de Deus e vão contra a palavra de Deus, começam a dizer que a Bíblia é mentira, não se curvam diante da presença de Deus e se tornam inimigos de Deus, porque não estão querendo viver de acordo com a glória de Deus, não expressam a glória de Deus em suas vidas. Existem outras pessoas que agem de maneira irreverente diante da glória de Deus. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da igreja moderna, dos problemas que nós temos vivido na nossa igreja, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. A igreja tem se portado de maneira completamente irreverente diante de Deus. Nós temos olhado o Senhor como se Ele fosse um amiguinho, como se Ele fosse um coleguinha, como se Ele fosse um serzinho fraquinho. Mas não, Deus é santo e precisamos chegar diante dEle com reverência. Quem chega diante do Senhor de maneira irreverente não sabe com quem está falando, não sabe a quem está adorando, não entende qual é a magnitude de Deus. Nós estamos falando aqui de serafins, seres angelicais, seres da dimensão sobrenatural, e diante de Deus eles simplesmente cobrem os seus rostos, porque eles não suportam ver a glória do Senhor. Em João, em Apocalipse, quando João relata esta adoração no céu, ele diz que homens que tinham coroas de glória jogam as coroas aos pés do Senhor, porque reconhecem que nenhuma autoridade é superior ou no mínimo próxima daquilo que o Senhor tem, daquilo que é a glória de Deus. Por isso eu e você precisamos chegar diante do Senhor com reverência, mas tem muita gente que não consegue, tem muita gente que está brincando com Deus, está brincando com o seu relacionamento com Deus. Mas como deve ser então a nossa reação? A nossa reação precisa ser uma reação de quebrantamento diante de Deus. O profeta Isaías, naquele momento, quando ele vê a glória de Deus, a majestade, o poder de Deus, ele diz primeiramente: ai de mim. Ele reconhece o quanto que o pecado é terrível em sua vida. E ele está dizendo: eu estou perdido. A glória de Deus me impactou, e quando essa glória me impacta, eu olho para o meu coração e percebo que existe condenação para o pecado. O salário do pecado é a morte. Aquele que está no pecado, que vive em pecado e não busca se libertar do pecado, está sendo conduzido para a morte. E Isaías olha para a sua vida e diz: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros,
ele enxerga os seus próprios pecados, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu coração, e ele olha a podridão da sua vida, do seu coração. Ele diz: olha, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu sou uma pessoa que fala besteira, eu sou uma pessoa que não glorifico a Deus, eu sou uma pessoa que não expressa a glória de Deus. Estou no meio de pessoas de lábios impuros. Isaías enxerga que toda a humanidade é caída, não existe bondade nos seres humanos por eles mesmos, não existe, não importa absolutamente nada. Isaías olha a sua podridão e olha a podridão de tudo aquilo que está à sua volta, e isto é quebrantamento. Quebrantamento é quando nós olhamos para o nosso coração e nos derramamos diante da glória de Deus. E a glória de Deus começa a revelar tudo aquilo de mal, de ruim que existe nas nossas vidas. E ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Reconhecer que nós não somos merecedores de termos um relacionamento com o Senhor Todo-Poderoso. Não importa, queridos irmãos, a nossa humanidade é fraca, a nossa humanidade é caída, nós somos pecadores, nós não merecemos estar diante do Senhor. Neste momento eu quero concluir esta ministração trazendo umas últimas reflexões para as nossas vidas. Primeiro, queridos irmãos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nossos olhos se abrem e percebemos que nós não somos capazes. Diante da glória de Deus, diante da majestade do Senhor, diante do poder do Senhor, nós percebemos que nós não somos capazes. Não queira se relacionar com o Senhor a partir da sua própria vida, porque eu e você somos pecadores. E quando também nós nos quebrantamos diante de Deus, nós estamos clamando por socorro. Naquele momento, Isaías, ele percebe que ele não tinha condição nenhuma de estar ali, naquele lugar, diante da glória e da majestade do Senhor, e ele se sente condenado pelo pecado, ele se sente ali abatido, amargurado, com plena certeza de que seu destino seria a morte. E este grito, ai de mim, também traz um grito de socorro. Eu preciso de salvação, porque se eu ficar exposto a esta glória do jeito que eu estou, eu morrerei. Eu preciso de salvação, eu preciso de vida, eu preciso de algo. Eu vivo uma enganação, eu vivo uma mentira. Quando nos quebrantamos diante de Deus, abrimos espaço para a manifestação da sua graça. E nós encontramos algo lindo na continuidade no texto que nós lemos. Depois que Isaías se quebranta diante de Deus, depois que Isaías se quebranta diante da glória do Senhor, depois que Isaías reconhece o seu pecado, depois que Isaías, para ele é revelada a tristeza e a dor que o pecado causa, a sentença de morte está sobre a sua vida, e ele grita este ai de mim, ele traz esse grito de socorro, esse clamor pedindo a presença do Senhor sobre a sua vida. Ele diz o seguinte: então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com esta brasa, ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Esta é a promessa para todos aqueles que se quebrantam diante da glória, diante da majestade, diante do poder de Deus. Um Deus amoroso que vem com brasas vivas do altar, trazendo perdão, trazendo purificação, tirando todo o peso da culpa, tirando toda a condenação do pecado, trazendo liberdade, trazendo santidade. Queridos irmãos, hoje é noite de Santa Ceia. A glória, a majestade, a santidade do Senhor ainda continua sendo percebida em todos os lugares. Mas neste momento eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a fechar os olhos, porque nós iremos clamar ao Senhor e fazermos uma oração de quebrantamento, para que possamos ter a mesma experiência que Isaías teve, apresentar ao Senhor os nossos pecados, apresentar ao Senhor as nossas limitações,
apresentar ao Senhor toda a podridão da nossa alma, clamando a Ele: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. E eu creio que o Senhor virá com brasas vivas do altar para perdoar os nossos pecados e tirar de nós toda culpa e nos apresentar este caminho de santidade. Senhor, eis-nos aqui diante da sua presença, diante da sua glória, diante da sua majestade, e só temos uma coisa a dizer: ai de nós, Senhor, ai de nós, ai das nossas palavras, ai dos nossos sentimentos, ai dos nossos pensamentos, ai das nossas atitudes. Como somos maus, ó Pai, como somos pecadores, como somos hipócritas, como somos mentirosos, como estamos longe do Senhor, ai de nós. Mas nessa noite clamamos: socorre-nos, ó Deus, derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas, como o Senhor fez no tempo de Isaías. Traga brasas vivas do seu altar, toca os nossos lábios, toca a nossa mente, toca o nosso coração, toca as nossas vidas, os nossos braços, as nossas pernas, porque nós queremos glorificar o Senhor, nós queremos exaltar o seu santo nome, mas a culpa, o pecado, os embaraços têm nos atrapalhado nesse relacionamento. Mas Deus, clamamos ao Senhor: purifica as nossas vidas, purifica o nosso coração, ministra da sua graça, leva-nos, ó Pai, a entender a profundidade da sua glória, a profundidade do seu poder e a majestade do seu nome. Ser bem-vindo em nosso meio, mas Senhor, por favor, faz-nos ser encontrado em seu coração. Acolha a nossa miséria em Ti, acolha a nossa pecaminosidade em Ti, purifica-nos, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, na certeza de que o nosso Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, de toda culpa, possamos neste momento celebrar a Santa Ceia do Senhor em comunhão por este novo e vivo caminho que foi aberto para nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto você, juntamente com a sua família, estiver participando deste momento, não se esqueça: o Senhor é poderoso e Ele tira o pecado do mundo, Ele te perdoa, Ele te purifica. Basta eu e você nos quebrantarmos diante da sua presença. Um espírito quebrantado, um coração contrito, o Senhor jamais desprezará. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oh, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu eis descer, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Eu ouvia falar desse amor singular que do céu trouxe o Verbo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Houve um dia em que vi meu pecado
senti sobre mim duro gládio da lei. Eu então pude crer em Jesus, me esconder e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Que feliz foi então esse meu coração, conhecendo a grandeza do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Desde agora na luz desejo andar. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. É motivo de muita alegria estar participando com vocês desse culto, participando do que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Eu creio que você já foi abençoado até aqui e agora nós vamos fazer o nosso momento de ceia, nos consagrar os elementos para participar desse mandamento do Cristo sobre as nossas vidas. Vocês aí nas suas casas, nós aqui na igreja, mas debaixo de um mesmo propósito, debaixo de um mesmo Espírito. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o meu irmão, o pastor Lucas, que é pastor aqui na Igreja Metodista no Jardim Brasília, em Araçatuba. Eu convidei ele para estar comigo hoje aqui na consagração dos elementos, nesse momento de ceia. Mas antes de nós passarmos para o momento de ceia, eu gostaria de ler com vocês os primeiros versículos do capítulo 14 do livro de João, do Evangelho de João. E essa palavra nos diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, e vocês também desejem estar. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E o verso de número 6 que nos diz assim, ó: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos e queridas, nós cremos que em Cristo Jesus nós encontramos a salvação. Que Cristo Jesus é a porta de entrada que nos conduz à vida eterna. É o caminho que nos leva para a presença de Deus. E o Cristo na noite que foi traído, o Cristo na noite que foi entregue para morrer pelo meu e pelo seu pecado, o Cristo nos orientou a participarmos da mesa, a participarmos do momento de ceia, até que Ele volte, porque nesse momento nós nos recordamos, neste momento nós celebramos a vida que venceu a morte, aquilo que nos trouxe a salvação, aquilo que nos deu a graça. E eu quero convidar o pastor Lucas nesse momento a estar orando pela minha vida, pela sua vida, pelo nosso momento de ceia e para que o Espírito Santo de Deus continue se derramando sobre nós. Oremos então. Te damos graças, Senhor, nessa noite, somos agradecidos pela Tua presença no meio do Teu povo, ó Pai. Ó Deus, neste culto nós celebramos, nós te adoramos, nós oramos a Ti, ó Pai, ouvimos a Tua palavra e
neste momento, Senhor, participaremos da sua ceia, Pai, da sua mesa, que o Senhor convida todos e todas para estarem participando. E neste momento, Senhor, eu quero orar pela vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo neste culto, ó Pai. Pai, venha abençoá-los de uma forma poderosa. Eu creio que o Senhor já ministrou, Pai, durante esse culto, durante a palavra, e nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, venha transformar as nossas vidas, e que este momento de ceia seja de festa, seja de alegria, que possamos recordar, Pai, a salvação que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário, Senhor. Abençoe as nossas vidas, fique conosco, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos, que nós te adoramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Eu quero te convidar, você que está aí agora, a pegar o elemento, a pegar o seu suco de uva, o seu pedaço de pão, e nós vamos estar nos consagrando agora a Deus. Quero te convidar, você pode segurá-lo, pode estender as suas mãos sobre ele. Nós vamos estender as mãos aqui e vamos estar em consagração. Que você ore aí na sua casa em concordância no nome do Senhor Jesus. Pai de amor e de bondade, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida, pela graça, Pai, da salvação, e te agradecemos por Cristo Jesus, o Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que é quem nos aproxima de Ti, Pai, com gemidos inexprimíveis. E nessa hora, Pai, nós queremos te apresentar esses elementos, Pai. Queremos te apresentar, Pai, o pão que nós vamos comer, Pai. Que ele seja verdadeiramente a comunhão com o corpo de Cristo. Ó Pai, queremos te apresentar o cálice, o suco, Pai, o fruto da videira que vamos compartilhar, Pai. Que ele seja, Pai, o memorial do teu sangue, que foi vertido por nós na cruz do Calvário, Pai. O memorial do sangue, Pai, que nos trouxe a salvação. Oh Deus, que nos traz a paz. Comendo, Pai, deste pão, que bebendo deste cálice, nós possamos ter comunhão com Cristo Jesus, Pai, comunhão no meio da igreja, Pai, e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, o Senhor, Pai, que seja verdadeiramente, Pai, um memorial da salvação do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nos permita, Pai, embarcarmos, Pai, entrarmos, Pai, no estado da fé, da salvação, no espiritual que vem da cruz, Pai. Nós consagramos, Pai, estes elementos, Pai, aqui e nos lares, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja derramando graça, poder e unção. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído a igreja, Ele partiu o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. E por semelhante modo, após apreciar, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu e você somos convidados a participar da mesa. Eu e você somos convidados a, com alegria, com gratidão, louvarmos ao Senhor pela salvação que já está sobre a nossa vida. Tome do pão, querido, que você possa pegar na sua casa, se lembrando que é o corpo do Cristo que foi dado por você. Que você possa tomar o cálice, lembrando que este cálice representa o sangue que te lava, que limpa e que te purifica. Que com muita alegria no nome do Senhor Jesus, você possa agora comer do pão e beber do cálice. Louvado seja o Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Cristo que vive e reina. Eu e você recebemos a confirmação, recebemos o sinal da graça que nos salva em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Aleluia. Pedir ao pastor Lucas que ore agora em gratidão pela ceia, entregando este momento de ceia ao Senhor Jesus, ao nosso Deus que vive e que reina. Amém? Amém. Mais uma vez, Senhor, te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de participar da sua mesa, dessa mesa onde nós nos lembramos, Senhor, do seu sacrifício de cruz. Esse sacrifício, Senhor, que o Senhor fez em favor de nós, de todos aqueles, Pai, que creem, que ouvirem e crerem, Pai.
E somos gratos, Senhor, porque não somos merecedores, mas essa sua graça, o seu amor e a sua misericórdia vem de encontro nessa noite com cada um de nós. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Oh meu Deus, nos abençoe, nos leve, Pai, transbordando para os nossos lares, para aqueles que já estão em seus lares, que possam ser também grandemente abençoados. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido e amado irmão, você que porventura, durante a ministração deste culto, sentiu o Espírito Santo te tocar, ouviu a voz de Jesus Cristo batendo aí na porta do seu coração e você quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E você que está distante de Deus, você que se deixou levar pelas coisas deste mundo, o Senhor te chama de volta, o Senhor quer se reconciliar com você. Aceite a Jesus. Nós queremos te conhecer. Nós deixaremos aqui um número de telefone para que você possa entrar em contato. A partir desse contato, nós iremos ligar para você, estaremos orando com você e estaremos nos dispondo a caminhar, abençoando a sua vida, crescendo junto em fé, na esperança, no amor, no perdão e na santidade que Jesus tem para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Igreja abençoada do Senhor, a nossa oração é para que Deus, através de todos os conteúdos que nós temos disponibilizado no Facebook e no YouTube, Ele possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E para isso eu gostaria de pedir ajuda na divulgação do nosso canal no YouTube. Como você pode fazer isso? Se inscrevendo, comentando, deixando o seu joinha e também curtindo e compartilhando a página do Facebook. Assim nós estaremos unindo as nossas forças, ministrando a bênção de Deus na vida de todas as pessoas que nos cercam e, quem sabe, glorificar o nome do Senhor em lugares que jamais imaginaríamos. Por isso, nos ajude na divulgação da Igreja Metodista. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça de Deus, o nosso Pai, e o amor insondável de Cristo Jesus, a presença poderosa, milagrosa e sobrenatural do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que possamos entender que o nosso Deus é poderoso e que Ele age em favor daqueles que o buscam, em favor daqueles que o amam. Queridos, fiquemos, pois, na paz de Cristo, que possamos ter uma excelente semana na presença do Senhor. Não se esqueça, um coração quebrantado na presença de Deus jamais será desprezado. Deus abençoe, fique na paz e até a nossa próxima transmissão.